Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente continua contando a história Vozes Abandonadas e hoje o episódio vai se passar inteiramente no pântano que dá nome à história. Então a gente vai ver ali o escravo chegando com a embaixadora já desacordada pelos efeitos do veneno e ele meio que não vai saber muito o que fazer para poder curá-la, apesar dele querer muito que isso aconteça. Ele vai apelar ali para a crença que ele tem naquelas vozes mágicas desse pântano. E no episódio retrasado, a gente teve aqui nos comentários uma sugestão do Diogo Gonçalves, que foi o mesmo que já tinha dado algumas ideias para a gente trabalhar a aproximação do escravo e da Cléria, isso se baseando no jogo de interesses. E agora ele sugeriu que, como a história se passa num ambiente assim muito parecido com aqueles retratados pelo Robert Howard, a história tem uma pegada meio do estilo das do Conan, que o personagem, o escravo, ele encontrasse ali no pântano algum equipamento, alguma arma, alguma coisa nesse sentido, algum item interessante, no mesmo estilo que o Conan encontrou a espada dele no filme. E eu achei isso interessante, eu gosto muito quando tem sugestão, porque como esses são exercícios de escrita criativa, é muito legal quando a gente vai explorar alguma possibilidade nova, alguma possibilidade não planejada. E nada melhor do que isso do que uma possibilidade que nem eu planejei. Então eu já gosto de trabalhar com acaso, então quando as ideias vêm de fora, isso estimula ainda mais a criatividade na hora da gente trabalhar. Então isso vai acontecer de fato, a gente vai ter um momento aqui nessa parte da narrativa em que o Bark, o escravo sem nome ainda, vai se deparar com algum item interessante, com um equipamento, uma arma. Vamos ver ainda como é que vai ser. Então a cena anterior terminou com a Cléria reparando que ela estava sendo carregada pelo escravo para longe da cidade, da parte urbana, né? E agora a gente vai trabalhar a chegada dos dois no pântano. E daí para frente a gente vai vendo o que vai fazer. Comecei aqui a cena, comecei a estabelecer como é que é o cenário, pensar a situação aqui. Vou dar uma lidinha e comentar algumas coisas. O escravo parou de andar quando se viu à margem de uma das poças de água parada e viscosa que marcavam o início do pântano. Tirou a nobre de cima do ombro e constatou que ela estava desacordada. Deixou-a recostada junto a um tronco e passou a arrancar vários aguapés. Isso aqui é um nome indígena para algum tipo de vegetação. Eu já li isso alguma vez, não me lembro onde foi, nem que tipo de vegetação é essa. Mas eu gosto de vez em quando na histórias de fantasia de usar terminologias indígenas. Eu acho legal ter uma fantasia que não é inteiramente baseada na Europa medieval e alguma coisa desse tipo, né? Então por que não, nesse lugar onde existe tântalo, a vegetação ter esse nome, né? Da mesma forma que os índios chamam aqui. Fez com eles algo que parecia um grande ninho retangular e deitou-a ali, a nobre, né? Depois olhou ao redor. Então com isso já dei um pouco de liberdade para ele. Ele vai estar sem ela por um tempo, a gente vai ver o que vai acontecer a partir de então. Eu ainda estou estudando se eu vou fazer ou não uma exploração do inconsciente dela enquanto ela está aí desacordada por conta do veneno, né? Se a gente não faz ela ter um sonho e aí realmente joga essa mitologia com força total, o que a gente só ensinou ali quando ela viu o escravagista. Vamos ver se isso vai rolar ou não. Não sei se vai ter espaço para isso na história. Mas por enquanto ela está desacordada, deitada ali nessa caminha de água-pés que ele fez. Vamos descrevendo aqui um pouquinho a paisagem enquanto a gente pensa no que ele vai fazer.
Então a gente já tem aqui algum indicativo de como é a paisagem ao redor ali dos dois, e está assim por enquanto. O horizonte adiante era indistinguível. Não havia como saber onde terminava a barreira nebulosa que subia das águas e tinha início o céu esbranquiçado. Então eu quis botar alguma coisa indeterminada ali, alguns metros à frente deles, até para manter o mistério desse pântano das vozes abandonadas, para ser uma coisa mística mesmo. Então, da margem ali onde ele está, onde existem essas poças de água estagnada, fica difícil enxergar, né, onde o pântano termina. Fechando a visão à esquerda, pendurados em árvores moribundas, cipós encardidos e emaranhados como grandes teias de aranha agitavam-se à passagem do vento. Aqui eu vou fazer várias associações com insetos e aracnídeos e tal, para dar uma atmosfera mais desconfortável para esse lugar. Eu não quero que o pântano seja um lugar acolhedor, mas eu vou mexer aqui porque os cipós encardidos aqui vindo após essa vírgula, da forma como está, parece que eu estou listando, estou fazendo uma lista de coisas, e não, os cipós estão pendurados nas árvores, né? Então aqui eu dei um nome genérico para as árvores, então ficou: fechando a visão à esquerda, pendurados em moribundas árvores de lança, cipós encardidos e emaranhados como grandes teias de aranhas, agitavam-se a passagem do vento. Ficou um pouquinho mais claro. À direita, emborcado sobre um conjunto de tábuas que um dia deram forma a um diminuto cais, um barco simples lembrava a carcaça descartada por um gigantesco inseto. Eu vou trocar aqui por besouro. Carapaça descartada por um gigantesco besouro, que é mais o formato de um barco, né? Uma coisa mais arredondada. Eu coloquei esse barco aqui porque de repente a gente dá um jeito dele navegar pelo meio desse pântano aí. Vamos ver se rola ou não. Agora a gente já tem o que existe adiante, à esquerda e à direita do nosso escravo. E antes da gente seguir, vamos dar alguma comida para ele, né? Afinal de contas, ele saiu do esconderijo no início desse dia atrás de comida. Então, como a gente vai se estender um pouquinho mais, de repente virando a noite, vamos ver se ele acha alguma coisa para comer aí nesse pântano. E é claro que ele conseguiu aqui alimentos modestos, a gente não quer dar conforto para o personagem nessa altura da história. Eu vou lendo e comentando algumas coisas, e ficou assim: o pântano não oferecia a variedade e fartura de alimentos como havia nos limites da cidade. Lembrando, né, do objetivo inicial do personagem. Ainda assim, usando o que aprendeu de tanto observar seu antigo mestre, o escravo conseguiu encontrar bons fungos sob algumas folhas rasteiras e, ao seccionar da maneira correta o tronco de uma das árvores lança, estou aproveitando uma coisa que eu acabei de colocar no cenário, obteve um bom pedaço de resina, de onde pingava uma grossa seiva açucarada. Aparando o líquido com a outra mão, ele foi até a nobre e deixou algumas gotas caírem entre seus lábios. Depois, pôs o pedaço na boca e pôs-se a mascá-lo. Então aqui eu estou fazendo menção a um costume antigo, né? O hábito de mascar resina de árvore vem de séculos atrás, o chiclete não é uma invenção moderna. A industrialização disso mas né, é costume de tribos e de povos mais antigos de mastigar pedaços de seiva de árvores. Então eu estou aproveitando essa questão aqui. E o fato dele ir até a Cléria para colocar um pouquinho de seiva na boca dela pode parecer, em princípio, que eu estou querendo dar uma certa humanidade ao personagem, ou também fica subentendido que é de interesse dele mantê-la viva, então, para mantê-la viva também ela precisa estar alimentada, minimamente alimentada. Vamos deixar isso ambíguo nesse ponto. Ali, agachado rente àquelas águas estagnadas, sentiu-se uma criatura diminuta e sem valor,
cercada por cacos de um imenso espelho embaçado. Então aqui eu dei início a uma sequência de reflexão do personagem e eu quero levar isso até a construção de uma motivação para ele sair do lugar, para ele tomar algum tipo de decisão. Ele precisa, nesse momento da história, quebrar alguma barreira, ultrapassar um limiar importante para poder renovar o interesse do leitor naquilo que está acontecendo. Então a gente deu um momento em que ele se estabilizou, de uma certa maneira, da introdução do conflito, e agora a gente precisa movimentar as coisas de novo. Então eu pretendo usar esse sentimento que está aflorando nele, essa sensação de solidão, de que ele está vulnerável, diminuto ali no meio daquele pântano, um pântano que habitou os mitos e as histórias que contavam para ele durante a infância. A gente ainda vai estabelecer melhor qual o papel desse pântano na vida dele. O que está claro é que ele não frequentou esse lugar, que ele pode ter fugido para ir ali de vez em quando, e era um lugar proibido para os escravos, né? A gente sabe que os escravos passam por uma cerimônia e perdem a voz ali no pântano, e de repente eles podem ser proibidos de voltar até ali. E isso pode ser o tipo bicho-papão, alguém contando histórias e lendas para mantê-los afastados desse lugar. A gente vai ver por que ainda. Então ele pode ter um misto ali de interesse, curiosidade, de estar fazendo alguma coisa proibida, e ao mesmo tempo ainda existe o medo dele ser apanhado, né? Ele está em fuga. Desde que ele saiu do esconderijo dele, ele está meio que fugindo ali pela cidade. Então eu acho que o caminho é bem por aí. Vamos seguir mais um pouquinho para ver se eu consigo refinar esses pensamentos que estão me ocorrendo agora e ver para que lado que eu vou direcionar a história. Escrevi aqui um trechinho até que grande, desenvolvendo um pouco mais os pensamentos dele e aproveitando para dar umas pinceladas na relação dele com o pântano, coisa que eu vou aprofundar em algum ponto da história. E ficou assim: as sensações se alternavam em seu coração. Às vezes vinha uma forte culpa por estar profanando o pântano, algo que há 2 décadas não sentia. Então eu estou dando a entender que ele, durante a infância ou durante os primeiros anos de vida, ele ainda insistia em explorar aquele lugar, né? Em outros momentos, pegava-se cogitando sobre o que haveria além da neblina leitosa que cobria tudo a partir de poucos metros à frente. Aquele mistério que é interessante ter na história justamente para despertar essa curiosidade de exploração no protagonista.
De tempos em tempos, ou a cada ruído não identificado, olhava por sobre os ombros. Aqui eu estou começando a introduzir o medo, a sensação dele de estar vulnerável ali no meio do pântano. Conforme o dia terminava, ficava mais difícil discernir os detalhes da estreita trilha de terra que percorreu para chegar ali. Não havia como fazer fogo, tudo estava úmido por conta de uma poeira molhada em constante suspensão, como aquelas que antecedem a chuva. Convenientemente, para a gente, não existe como fazer fogo nesse ponto ali do pântano. Logo, estaria completamente vulnerável, em meio à completa escuridão. Completa e completamente, Vou botar um total aqui. Pensou nos monstros e feras que povoavam as histórias contadas pelas alguma coisa. Eu tenho que ver ainda que tipo de relação ele teria com outras pessoas, dentro da hierarquia dos escravos em Tântalo, porque eu não quero necessariamente que nenhum escravo tenha voz. Ele pertence à classe mais baixa, a camada mais baixa dos escravos destinada ao trabalho braçal. Mas podem existir escravos com um pouco mais de privilégios que podem falar, Então esse nome e os detalhes eu vou deixar para ver um pouquinho mais para frente, mas ele pode ter sido criado por mulheres superiores a eles, dentro da hierarquia, e essas mulheres seriam responsáveis por doutrinar os meninos para poder eles se adequarem ali naquele esquema da escravidão. Vou pensar nisso mais adiante. Voltar no início porque eu já perdi o sentido da frase. Pensou nos monstros e feras que povoavam as histórias contadas pelas alguém durante sua infância, para mantê-lo afastado dali. Depois riu de si mesmo. Já não era nenhuma criança. Todas as alguma coisa estavam mortas, assim como quase todo mundo que ele conhecia. Isso aqui é um gancho para poder eu entrar no entanto, porque a parte infantil, a parte supersticiosa dele, vai estar com medo, lógico, dos monstros que o aterrorizavam durante os primeiros anos. No entanto, agora existe um perigo real, Depois que a cidade caiu, ficou um lugar muito mais hostil para a existência dele do que esses monstros do folclore. E é o que eu escrevo agora. No entanto, a queda da cidade deu origem a monstros e perigos reais, contra os quais ele não teria como lutar. Saqueadores, assassinos, falsos mestres. Talvez fosse possível avistar a luz, com S não, de uma tocha ou lanterna, caso um deles resolvesse explorar o pântano durante a madrugada. Talvez não. Então esse sentimento de talvez ele seja pego de surpresa onde ele está, vai fazer com que ele queira se aprofundar ali no pântano, em plena escuridão, plena madrugada. E eu vou usar para isso então aquele barquinho que ele viu emborcado ali num cais destruído. Então vamos fazer ele desvirar esse barquinho e seguir com a Cléria, em princípio, pelo meio dessas águas aí do pântano. Então aqui a gente tem a sequência da partida dele. Eu quis fazer justamente de uma maneira breve, bem resumida, superficial, para expressar, para tentar demonstrar a pressa que ele tinha de partir antes que a noite chegasse. E ficou assim. Com gestos apressados, virou o pequeno barco e o estabilizou em um banco de terra, logo ao lado do cais. Àquela altura, as folhas claras das árvores de lança estavam tingidas de um azul profundo, e as águas adiante eram negras como tinta de escrever.
Ainda mantendo os olhos atentos em seus arredores, ergueu Clélia de seu leito improvisado, levando consigo uma parte dele, e depositou-a no fundo do barco, que era bastante simples. Agora, pronto para flutuar pântano adentro, parecia uma grande e escura tigela de madeira. Então aqui eu estou enfatizando a fragilidade, né, a precariedade do barco, para dar um senso de perigo. Eu não quero nunca deixar o leitor esquecer que o personagem está instável, ele não está seguro, nem confortável e nem fora de perigo. Com 2 tábuas do cais destruído, ele improvisou os remos, e antes que a noite caísse completamente, partiu. Então eu aproveitei da melhor maneira possível aqueles elementos que eu estabeleci no cenário, é assim que eu gosto de fazer, e principalmente nessa história que eu quero que seja mais enxuta. Então eu não quero abrir muitas ramificações para depois não ter que fechar tudo quando estiver perto do final e me estender demais. E agora que ele partiu com a Clélia pântano adentro, eu tenho a oportunidade perfeita para ele encontrar em algum lugar ali o seu item valioso, um equipamento, uma arma. Vamos ver ainda o que vai ser. Eu ainda preciso decidir até que ponto a Clélia vai ficar inconsciente, ou se ela vai acordar em algum momento, ou se eu vou transformar essa travessia dela de barco em um sonho ainda mais vívido, né? Como eu tinha falado antes. E a continuação da jornada dos dois através do Pântano das Vozes Abandonadas vai ficar para a semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias já feitas até agora na nossa série de exercícios de escrita criativa. E aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!